Olá, seja bem-vindo ao canal da Escola da Magistratura do Paraná, Núcleo de Londrina. Nesta oportunidade, a Escola da Magistratura Núcleo de Londrina dá início a uma atividade diferente daquelas que vinham sendo realizadas até então. Nós iremos realizar uma série de entrevistas em tom informal, em tom de bate-papo com profissionais da área jurídica, onde conversaremos sobre temas de relevância para os profissionais do direito, para aqueles que se dedicam a concursos públicos, para os cidadãos em geral. Temas dos mais variados possíveis, mas sempre com um interesse social. E pretendemos fazer uma abordagem não tão classificatória, não tão rígida, não tão estanque, não tão formal, como muitas vezes é feita numa aula expositiva ou até mesmo numa palestra. Visamos aqui realizar um diálogo informal, mas ao mesmo tempo esclarecedor a todos aqueles que se interessarem pelo tema em foco, em abordagem. Eu tenho aqui hoje a presença do Marcos José Vieira, é um juiz que atua na Vara de Fazenda Pública desde 2011, né, Marcos? 2011. 2011. E o Marcos tem lidado com bastante frequência com temas ligados à improbidade administrativa, um tema que está aí bastante corrente no nosso dia a dia, e é importante que nós tenhamos informações a respeito desse tema tão corrente em nossa sociedade. O Marcos é um juiz muito conceituado aqui em Londrina, muito reconhecido, muito preparado, muito seguro, daí porque nós o convidamos para que ele fizesse esse bate-papo, participasse desse bate-papo e fizesse alguns esclarecimentos a respeito da lei de improbidade. A lei de improbidade, como nós sabemos, né, Marcos, é a lei 8.429 de 1992 e ela vem a tratar de temas ligados a certos atos de corrupção, como a gente diz no sentido, no senso comum. Como que você poderia dizer, de uma maneira resumida, que a lei de improbidade administrativa regulou esses atos de corrupção e como ela veio a punir tais atos, Marcos? Em primeiro lugar, queria agradecer muitíssimo o convite, me sinto muito honrado com esse convite e parabenizar pela iniciativa do projeto inovador, enfim, que traz um formato novo, Sim. Que tenho certeza vai muito acrescentar à comunidade jurídica. Entrando no tema que você falou, a Lei 8.429 de 92, eu classifico que, eu penso que ela foi uma das leis, dentro da década de 90, pelo menos no âmbito administrativo, uma das leis mais importantes que sobrevieram na década de 90. Por quê? Foi editada no governo Collor, No né? governo Collor até. Né? Ela veio primeiro concretizar um comando constitucional, né, que, dentro do artigo 37, parágrafos 4º e 5º da Constituição, que determinavam esses comandos que fosse criada uma lei de improbidade e que essa lei regulasse, então, quais as penalidades que se poderiam impor dentro do âmbito da improbidade. Até então, o que se tinha? Tinha-se a punição do agente que praticasse crimes contra a administração, aqueles crimes que vinham previstos na legislação penal, no Código Penal, na legislação extravagante, porém não havia uma disciplina legal que permitisse que, no âmbito extrapenal, esse agente respondesse por outras consequências. Ficava só na área criminal. Ficava basicamente na área criminal ou, quando muito, talvez, no ressarcimento do dano. Ainda vindo do criminal. Até era possível, numa tinha ação de alguns. improbidade, Sim, numa sim. ação popular, enfim, a gente exato. pode até discorrer mais na frente, mas era basicamente o criminal. A Lei 8.429 de 92, ela, pelo menos no que diz respeito ao regime punitivo, ela se apoia em 3 pilares. Sim. Então, nós temos, primeiro, os atos de improbidade que acarretam enriquecimento ilícito. Entram aí os atos de corrupção, não só corrupção, às vezes determinados atos de aproveitamento de bens públicos. Um prefeito que usa um trator da prefeitura
na sua fazenda. Um servidor que se vale do trabalho de outro servidor em proveito próprio. Tem um conteúdo ético. Tem um conteúdo ético e, mais que isso, um conteúdo de enriquecimento. De enriquecimento. Ele tem que ter um plus. Né? Todos os tipos, da lei de improbidade administrativa, eles têm uma reprovação ética. E isso a gente pode dizer que é um requisito. Sim. Nós não podemos pensar em improbidade, até porque o termo improbidade ele já traz essa conotação de algo não probo. Assim, não probo, avesso à amoralidade. Sim. Né? Então, a primeira classificação dos atos de improbidade seria essa. E é, aliás, a mais grave dos atos que acarretam enriquecimento ilícito. O segundo pilar, que é o do artigo 10 da Lei de Improbidade, ele trata dos atos que acarretam prejuízo ao erário. Então você entra aí, por exemplo, nos casos de lesão ao patrimônio lesão público. ao patrimônio público. E mais ainda, né? O artigo 10 ele tem uma característica que distingue bem ele. Ele permite até, pelo menos é essa a literalidade Sim. dele, que haja punição por ato culposo. É algo questionável na medida Vem em sendo debatido vem essa sendo questão, debatido. né, nos Vem sendo tribunais. debatido. Que tipo de culpa? A culpa tem que ser grave, basta a culpa leve, porque o dispositivo ele não dolo esclarece. e culpa grave, ou dolo e qualquer culpa, né? Qualquer culpa leve, levíssima, grave. Né? Exatamente. É lógico. Qual tem sido a inclinação dos tribunais? A inclinação é de se entender que os tipos do artigo 10, primeiro ponto, ele ao contrário dos outros tipos do artigo 9º, que são os casos de enriquecimento ilícito, do artigo 11, que são que é a lesão aos princípios da administração, ele exige que haja dano ao erário. Certo. Os demais tipos não há essa exigência. Até o artigo 21 da Lei de Improbidade, ele... Os outros, só a violação à moralidade, já seria suficiente a seria configuração da suficiente, improbidade. exatamente. Já o artigo 10, ele pressupõe o dano. E o elemento subjetivo, lógico, o dolo, Certo. e com relação à culpa, tem se exigido que se trate de uma culpa grave. Alguns até sustentam a inconstitucionalidade dessa disposição, porque a própria Constituição, quando fala em improbidade, como a gente falou, ela traz essa conotação de desonestidade, vamos dizer assim no português mais claro. Né? Sim, é uma interpretação restritiva que se dá por se tratar de uma sanção Exatamente, punitiva. uma sanção punitiva. E, Uma regra em último punitiva. lugar, o último pilar, são os tipos de improbidade do artigo 11. O artigo 11, ele trata da lesão aos deveres de honestidade, de legalidade, de impessoalidade no trato da coisa pública. Então, a gente percebe que no caso do artigo 11, ele quase como que seria um tipo residual. Entendi. Né? Você tem o tipo do artigo 9, enriquecimento ilícito. As penas são inclusive mais graves. O artigo 10, lesão ao erário. Seria um tipo, vamos dizer assim, intermediário. E os que não se enquadrarem no artigo 9 ou no artigo 10, vão se enquadrar Ou no artigo seja, 11. ao que parece a intenção era fechar todos os flancos contra quaisquer atos que violassem a moralidade que se espera da administração pública. Exatamente. E até, eu vou além. Eu digo para você o seguinte, a gente poderia até falar mais à frente, dizer qual o paralelo que existe entre o direito penal Sim. e direito processual penal e o direito... Tanto que você falou em tipos. Em tipos. Você vê que a gente trabalha uma terminologia própria do direito penal. Só que, no caso das ações de improbidade, a gente não tem um dos princípios do direito penal, que é o princípio da tipicidade cerrada. Vamos lá. Esses próprios tipos que eu falei, que eu mencionei dos artigos 9, 10 e 11, eles são tipos abertos. E as hipóteses dos incisos são, inclusive, exemplificativas. Ou seja, permite uma interpretação voltada para o social para dar para concretizar as premissas constitucionais que você referiu do artigo 37. Né? Correto, porque seria deixar desguarnecido a sociedade, desguarnecida a sociedade, se nós encarássemos os tipos de ação de improbidade como tipos cerrados. Quer dizer, Sim. você teria situações não imaginadas pelo legislador que lesam os princípios da moralidade, da legalidade, e ficariam impunes. Né? Outro aspecto,
quando a gente fala em improbidade administrativa, a gente pode pensar que só aqueles ocupantes de cargos públicos é que estariam sujeitos às sanções da lei de improbidade, que poderiam ser réus em processos de ações de improbidade administrativa. Mas isso não é assim, né? Não, esse foi outro Quem pode dogma. ser réu num processo onde se apura, onde se investiga um ato de improbidade? Esse foi outro Só dogma. o servidor público? Não, não é só o servidor público. A legislação, inclusive, é específica. Primeiro, que o conceito de servidor público é enormemente ampliado. Sim. O artigo 1º e 2º, se você for ler eles de uma forma conjugada, ele permite incluir ali todos os agentes públicos, e digo agentes públicos no sentido mais lato da palavra, que estejam investidos, seja em razão de mandato eletivo, seja em razão de concurso público, seja até em razão de uma atividade não remunerada, como, por exemplo, um mesário da Justiça Eleitoral, que é uma convocação periódica e que é exercida sem qualquer remuneração, estagiários, funcionários de empresas públicas, ONGs, ou CIPs, né, que prestam serviço público mediante convênio com a administração. A tal ponto, Ricardo, tem se entendido até, por exemplo, entidades associativas que, por exemplo, captem dinheiro via algum benefício cultural, digamos, para promover uma festividade de carnaval. Certo. Há casos, há jurisprudência. A jurisprudência há aqui, inclusive no Tribunal do Paraná, nesse sentido, dizendo que essas entidades, desde que, por exemplo, elas não prestem contas, desviem esses valores, eles se equiparam a agente público. Então, aí eu estou falando o quê? Dos réus em ação de improbidade que são equiparados a agente público. Paralelamente a isso, existem os particulares. Que podem, por exemplo, participar de uma licitação fraudulenta. Lesiva ao patrimônio público. Exatamente. Só que aí existe uma restrição. É necessário que a própria petição inicial da ação de improbidade impute também a um agente público um ato de conluio. Um ato de conluio. Porque somente o particular, ele não pode responder sozinho por ato de improbidade. Essa é uma informação interessante. Então, por exemplo, você pode ter, numa licitação, duas empresas que se conluem para combinar preços. Porém, nenhum agente público está envolvido nesse conluio. Certo. Eles podem responder criminalmente, é até um fato penal relevante e subordinado a uma sanção grave. Porém, não vai para o âmbito da administração, da ação de improbidade, porque não há um conluio entre agente público. Isso é interessante. E a finalidade da ação de improbidade, qual seria? Ou seja, além de apurar a prática de atos ilícitos, lesivos ao patrimônio público, seria a indenização, seria a anulação, tem reflexos políticos para aqueles que eventualmente ocupem cargos públicos? Você poderia nos dizer a respeito? Eu acho que essa também foi a grande novidade, como a gente falou, que foi trazida com a lei de improbidade administrativa. Uma vez transitada em julgado a sentença que reconhece o ato de improbidade, fatalmente na sentença vão ser impostas algumas penalidades de natureza política, de natureza pecuniária. Então, por exemplo, o ressarcimento do dano. Até existe um questionamento, por exemplo, se o ressarcimento do dano é uma pena. Eu penso até que não é. Seria um efeito natural. Um efeito natural de se restituir aquilo que se lesou. Aquele princípio universal que se tem em todas as sociedades democráticas, de que aquele que causa um dano é obrigado a reparar. A par disso, a pena de suspensão de direitos políticos, dependendo da infração e da gravidade da infração, o juiz vai impor uma pena temporária de suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, a multa civil àqueles que estão em cursos e atos de improbidade, a proibição de contratar com o poder público e, por fim, a proibição de receber incentivos creditícios, por exemplo,
receber empréstimos de bancos públicos. E nesse por aí vai. sentido, a interpretação dos tribunais tem sido de reconhecer tais sanções, ou tem algumas limitações? Não, existem algumas limitações. Existe um princípio de direito penal que a gente traz muito para o âmbito da improbidade, que é o princípio da culpabilidade. Ou seja, o sujeito responde de acordo com a gravidade da conduta. Então, essas penas... proporcionalidade. Exatamente. As penas, elas são impostas ou em bloco, se a conduta for muito grave, ou elas podem ser também aplicadas de forma seletiva. O juiz faz uma espécie de dosimetria da sanção. Dosimetria da sanção. De acordo com a gravidade do comportamento do agente. Como se ele trouxesse o artigo 59 do Código Penal para o âmbito da improbidade. Perfeitamente. É um raciocínio que pode acontecer. Inclusive até seguindo, porque a gente sempre percebe que a legislação vem a reboque dos fatos. Né? Sim, sim. A jurisprudência já vinha reconhecendo essa possibilidade de se impor isoladamente algumas penas, e aí em 2010, salvo engano, houve uma reforma da legislação da lei de probidade que se estabeleceu essa possibilidade de forma expressa. E com relação à prescrição, quando se trata de improbidade administrativa, existe alguma peculiaridade? As ações de improbidade administrativas, o artigo 23, ele traz o regulamento geral, vamos dizer. Certo. Estabelece que, por exemplo, quando se trata de cargo em comissão, cargo eletivo, 5 anos a partir da cessação do exercício do cargo. Se se trata de servidor público, concursado, né, titular de cargo efetivo, a pena de prescrição da ação de improbidade é a mesma de uma ação criminal, se o fato for tipificado também como crime. Tá, se não for tipificado como crime, prescreve a ação de improbidade no mesmo tempo que prescreve a ação, a pretensão da administração em impor pena disciplinar. Ou seja, exige uma interpretação sistemática a partir do contexto de cada servidor, de cada sujeito que esteja envolvido com a prática do ato, Perfeito. O ato de improbidade. Não há uma regra casuística geral, há uma série de nuances. De nuances. E como todo direito administrativo em geral e o direito da ação de improbidade em particular, ele exige muito essa interdisciplinariedade. Você transita muito pelo direito civil, pelo direito penal, pelo direito processual penal. Essa divisão de direito público, direito privado, essa divisão entre direito penal, direito administrativo, direito civil, hoje ela está um pouco mitigada, ela está atenuada, uma vez que a noção de sistema jurídico ela acaba prevalecendo em relação a essas divisões meramente didáticas, né, do direito. E penso até que a própria Constituição contribui para isso. Né? A Constituição, uma Constituição analítica como nós temos, ela trata de temas tanto de direito civil, como de direito penal, de direito processual penal, de uma forma muito minudente. E isso implica uma visão de sistema muito maior do que se tinha antes da Constituição. Exige, inclusive, dos profissionais do direito uma visão mais ampla. Essa noção de eu sou especialista em direito penal, sou especialista em direito administrativo. Hoje, isso, de certa forma, quem se manifesta assim, está se manifestando de uma maneira não contemporânea. Por quê? Porque o direito é um só. Não, você quer ver um exemplo? Sim. Na ação de improbidade, que é o que a gente está falando aqui. Dentro do processo de ação de improbidade, você tem princípios, por exemplo, do sistema acusatório do processo penal, que necessariamente têm que ser transplantados. Por exemplo, o ônus da prova do Ministério Público, a separação entre o órgão que acusa e o que julga, a presunção de inocência, a necessidade de dedução de uma imputação clara, precisa, delimitada no tempo e no espaço. Direito penal no âmbito civil. No âmbito civil. Até porque a gente sabe o seguinte, os ilícitos, sejam eles ilícitos penais, ilícitos administrativos, ilícitos na área de probidade, eles na verdade, ontologicamente, são a mesma coisa. O que varia é a resposta que o Estado vai dar. O legislador, dentro da sua descrição política,
ele pode erigir uma determinada conduta que hoje é infração administrativa a um ilícito penal, a uma contravenção penal e vice-versa. Essa é a importância de estudar o direito, não a partir de uma perspectiva meramente dogmática, a partir da legislação apenas, mas sim a partir dos fundamentos do direito. Tem uma frase interessante de um jurista alemão do século XIX, Kirchmann, que ele dizia o seguinte, ele até, foi num outro contexto, ele questionava a noção de ciência do direito. Ele dizia o seguinte, que ciência é essa que uma penada do legislador destrói bibliotecas inteiras? E, de certa forma, faz um sentido essa afirmação dele. Isso se você for estudar o direito a partir de uma legislação, mas se você for estudar o direito a partir dos fundamentos do direito, você encontra exatamente essa base que vai orientar todo o sistema jurídico. Então, uma penada do legislador, ela pode acabar com a legislação, mas não com o direito. O direito é que vai dar o suporte necessário para que essa legislação seja interpretada. Lembrando que direito não se confunde com lei. Então, isso me fez lembrar essa passagem. Mas, voltando para a questão da improbidade administrativa, e até para encerrar, eu gostaria de saber a sua posição sobre a lei da improbidade administrativa, se ela tem alcançado sua finalidade social, se ela tem atingido seus objetivos, se ela tem sido satisfatória do ponto de vista social desde então, nesses 24 anos de vigência. Zé, o que eu penso é o seguinte, Sim. A legislação é boa, ela não é ruim. Ela traz um sistema punitivo eficiente, ela prevê mecanismos de filtragem de pretensões abusivas ou manifestamente improcedentes, como, por exemplo, a possibilidade do juiz, num juízo prévio de admissibilidade da ação, ouvido o réu, não receber a ação. Traz penas, como a gente falou aqui, que afetam, né, o direito cívico do réu. Sim. A pena mais temida, por exemplo, afastamento do cargo, a perda do cargo. E ocorre, né? E ocorre. Agora, realmente, existiu, principalmente depois da edição da lei, um período que eu classifico assim, um período de quase adaptação, em que os próprios atores do sistema punitivo subutilizavam a ação de improbidade. Não sabiam muito bem qual era o seu papel, como interpretar isso. Até porque a lei ela é relativamente recente. Se você falar hoje em 15, 16 anos, 17 anos de vigência de uma legislação em termos de história, é nada, é ontem. Sim. Né? Então, assim, essa dificuldade, talvez, de interpretação prejudicou um pouco a eficácia da lei. Porém, penso eu que de 10 anos para cá, ou um pouco mais recentemente, a lei passou a ter uma utilização muito maior. Né? É bem verdade que são processos e isso a nossa experiência pode nos dizer, você também atuou nessas ações, são ações extremamente complexas. Todas elas, ou quase todas, implicam vários réus, a matéria fática é sempre presente, sempre de difícil solução. Testemunhas por precatórias, às vezes por rogatórias, perícias das mais variadas espécies. Isso dificulta a atuação do juiz até. Logicamente. Para dar a resposta. Uma resposta dentro de um tempo razoável. Sem dúvida. Então, assim... E aí tem o direito de defesa. De defesa. Que tem que ter. Que não pode ser negligenciado de modo algum, porque penso que é o seguinte, que a legitimidade da punição, ela deve ser na mesma proporção da gravidade da sanção que se pretende impor. Sim. Né? Então, acho que para respeitar o devido isso é um processo ponto legal. pacífico. Então, assim, existem essas dificuldades. Porém, na medida em que, por exemplo, no nosso caso lá, nós temos uma vara específica para essas matérias. Eu acho que isso ajuda. Já é um avanço. E tem ajudado. Né? A gente tem percebido que as ações, quando os órgãos superiores da magistratura, os tribunais em especial, eles dão a estrutura para o juiz trabalhar,
a gente percebe que a eficácia da lei é muito maior. É diretamente proporcional o resultado a essa estrutura. Perfeito, é isso aí. Eu acho que foi bastante esclarecedora Obrigado. a nossa conversa e tenho certeza que quem assistiu terá uma visão um tanto quanto diferente dos temas abordados. Muito obrigado, Marcos.